eu sou Cecília Barros, a sua professora de português. Vamos usar a língua portuguesa a nosso favor? E o tema de hoje é tipos de sujeito. Porém, antes de analisarmos os tipos de sujeitos, vamos voltar e entender o que é o sujeito? Sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Eu trouxe um exemplo muito simples para nós entendermos aqui. Camila saiu da escola muito cedo. Quem saiu da escola muito cedo? Camila. Então, Camila é o sujeito. O verbo está na terceira pessoa, porque Camila é a terceira pessoa, ela, a terceira pessoa pronominal. Então, o verbo concorda com o sujeito, ok? Porém, nós temos o costume de associarmos sujeitos a pessoas e não é bem assim. Sujeito é o termo com o qual o verbo concorda, não necessariamente precisa ser uma pessoa. Olha esta outra oração. O filme é bom. O que é bom? O filme. Então, o filme é o sujeito, certo? Filme é pessoa? Não é. Então, vamos tirar essa ideia de que sujeito tenha que ser uma pessoa. Agora ficou fácil, professora. É só nós analisarmos o seguinte. Localiza o verbo. O que vier antes do verbo é o sujeito, certo? Pode dar certo e pode não dar certo. Por quê? Porque o sujeito, ele pode sair caminhando pela oração, ele pode se deslocar. Não necessariamente o sujeito é o termo que irá aparecer primeiro. Então, o sujeito, nós podemos ter uma oração com o adjunto adverbial, que indica circunstância, sujeito e predicado. Nós podemos ter uma oração que o sujeito esteja no fim da oração. Então, cuidado com essa ideia de que tem que ser sujeito mais predicado, porque o sujeito, ele sai caminhando pela oração. E isso dá certo quando está na ordem direta. Isso o quê? Localizar o verbo e o que vem antes. Então, olha aqui. Os bandidos arrombaram a porta com muita facilidade. Quem é que arrombaram a porta? Os bandidos. Então, os bandidos é o sujeito. Deu certo aqui? Localizei o verbo. Descobri o sujeito, ele estava antes do verbo? Sim, aqui deu certo. Mas olha esta outra oração. Arrombaram a porta com muita facilidade os bandidos. Então, quem é o sujeito? Os bandidos. Então, esta oração aqui está na ordem indireta. Cuidado, não necessariamente nós teremos sujeito primeiro e predicado depois, ok? Isso tem que ficar muito claro. Agora sim, vamos para os tipos de sujeito. O sujeito, ele pode estar determinado. O que é isso? Ele pode estar presente, escrito. Nós podemos identificar qual é este sujeito. Então, faz parte da categoria sujeito determinado os tipos simples, oculto e composto. Vamos lá. Sujeito simples tem apenas um núcleo. Ah, professor, então quer dizer que o sujeito simples só tem uma palavra? Não foi isso que eu falei. Eu falei que o sujeito simples tem apenas um núcleo. Então, nós temos esta oração aqui, ó. A professora de ciências está doente. Quem é que está doente? A professora de ciências. Então, olha aqui, primeira coisa, localizei o sujeito, é a professora de ciências. Qual é o núcleo desse sujeito? Professora. Então, por mais que aqui eu possa visualizar muitas palavras, eu tenho apenas um núcleo. Geralmente, o núcleo do sujeito é composto por um substantivo ou um pronome substantivo. Então, aqui, a professora de ciências, núcleo, professora. A é um determinante.
E de ciências também é um determinante, ok? Então, sujeito simples está explícito na oração, é aquele composto de apenas um núcleo. Isso não corresponde a uma palavra. São coisas diferentes. Sujeito oculto ou sujeito desinencial. Ele também faz parte da categoria aí de sujeito determinado. Por quê? Porque o sujeito oculto existe e dá para saber quem é. Vocês já brincaram de amigo oculto? Em algumas regiões do Brasil fala-se amigo oculto, outras amigo invisível, outro amigo secreto. Quando você tira ali o papelzinho do amigo oculto, você está recebendo uma pessoa. Ou seja, apesar daquela pessoa ainda não ter sido revelada, existe a pessoa. Ela só está com você. É um segredo que você guarda. Algumas pessoas nem conseguem guardar esse segredo, né? Rapidamente já conta e quer saber do outro. Mas esse amigo oculto existe. Ele está com você. Nós podemos facilmente descobrir quem é o sujeito oculto pela desinência verbal e pelo contexto também. O sujeito oculto, ele é até uma forma é um mecanismo de coesão. Ele ajuda a evitar repetições desnecessárias. Você tem um texto e aí você vai apresentando, né, a construção para o seu leitor. Vamos supor que você queira falar do dentista. Então você fala o dentista e fala. Depois você fala ele e fala. Depois você nem precisa falar ele ou o dentista, porque o verbo já vai estar na terceira pessoa. Então ele é também chamado de desinencial por isso, porque a desinência do verbo te conta, ele revela quem é esse sujeito oculto. Olha aqui, somos o espelho dos nossos pais. Quem é aqui? Olha o verbo, somos. Somos está o quê? Na primeira pessoa do plural. Então, quem é aqui o sujeito? Nós. E esse sujeito, ele também é simples, porque ele tem apenas um núcleo, ok? E o sujeito composto? O sujeito composto tem mais de um núcleo, então ele tem 2, 3, 4 e aí vai. Ele tem 2 para mais núcleos. Então, nós também temos que identificar o sujeito e identificar ali os núcleos. Aqui eu volto a falar, não corresponde a número de palavras. Olha aqui essa oração. A professora de ciências e a coordenadora estão de licença. Quem é o sujeito desta oração? Ó, a professora de ciências e a coordenadora. Quais são os núcleos deste sujeito? Professora e coordenadora. Então, aqui eu tenho 2 núcleos, por isso que ele é chamado de sujeito composto. Sujeito indeterminado. O que acontece com o sujeito indeterminado? Existe, é um sujeito que existe, mas nós não sabemos quem é. É o sujeito, é o tipo de sujeito do fofoqueiro. Sabe quando te falam assim, ó? Falaram de você ontem. Falaram mal de você ontem. Quem é que falou? Não sei, vou nem te contar, não sei. Falaram, alguém aí. Então, é um sujeito que existe, mas nós não temos como saber quem é. Então, ó, ele não está escrito, ele não está subentendido pelo contexto, não dá para saber pela desinência verbal, não dá para saber pelo contexto. Ele existe, mas não pode ser identificado, ok? Vamos entender aqui porque há 3 maneiras de você fazer com que a oração tenha um sujeito indeterminado. Olha aqui, quando nós usamos o se como índice de indeterminação do sujeito, precisa-se de funcionários, fala-se muito sobre corrupção. Então, o se
ele ajuda a indeterminar este sujeito. Precisa-se de funcionários e fala-se muito sobre corrupção. Então, a primeira maneira, uma maneira de indeterminar é com o apoio deste se como índice de indeterminação, porque existem várias funções para o se. E essa daqui é apenas uma delas, tá? O se pode ocupar aí várias funções. E nós teremos uma aula sobre isso. Acompanhem aí. Outra forma, usar o verbo na terceira pessoa do plural. Lembra do fofoqueiro? É aqui que ele entra, ó. Falaram mal de você ontem. Quem? Sei não. Falaram. Outra, roubaram o carro. Eu não sei quem foi. Roubaram o carro. Então, o verbo na terceira pessoa do plural, ele colabora para essa situação. E a última é o infinitivo impessoal sem referente. Olha, é legal assistir a filmes no cinema. Aqui, é legal assistir a filmes no cinema. Eu tenho aqui o verbo no infinitivo impessoal. Ok? Então, formas de sujeito indeterminado. Vamos para o último caso de tipos de sujeito. Este aqui é o sujeito inexistente, ou também chamada de oração sem sujeito. Aqui não existe, não tem como identificar, porque não existe mesmo, ok? E temos algumas situações que colaboram para que isso aconteça. Primeiro, verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu muito ontem. Quem é que choveu muito ontem? Não tem sujeito a essa oração. E o mais curioso, quando eu estava preparando essa aula, quando eu escrevi isso daqui, realmente começou a chover. Essa oração aqui é verdadeira. Choveu muito ontem. Então, verbos que indicam fenômenos da natureza. Outra situação, verbo haver e fazer como tempo decorrido. E aí, eles ficam no singular, tá? Cuidado com isso daí. Havia meses que não se viam. Então, esse havia aqui, ele fica no singular. Havia meses que não se viam. Esse tempo aqui está decorrido. O verbo ser para hora, data e distância. Neste caso, o verbo ele vai concordar com o numeral, tá bom? Então, ó, são 10 quilômetros até a fazenda. Não tem sujeito. São 10 quilômetros até a fazenda. Por que que este verbo está conjugado? Porque ele está concordando com o numeral. E quando nós temos as expressões chega de, basta de, na terceira pessoa do singular. Então, quando eu falo assim, ó, chega de mentiras, eu lembrei muito dessa música nessa hora. Chega de mentiras, também não tem sujeito. Muito obrigada pela companhia, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.